Você já se perguntou por que alguns sites parecem intocáveis no topo do Google, enquanto outros, que muitas vezes são mais bonitos, simplesmente desaparecem? Rola segunda, terceira, quarta página e eles não estão lá? Muita gente acha que o segredo é sorte, ou simplesmente escolher a palavra-chave certa, mas a verdade é muito mais profunda, e para a maioria invisível. E neste vídeo eu vou abrir o capô de um desses sites, e revelar a arquitetura secreta que o fez dominar as buscas. Eu vou te mostrar como eles construíram o que o Google chama de autoridade. Fica comigo, porque a resposta de como esse site deu certo vai mudar a forma como você enxerga a internet. Então vamos lá, pessoal. Vamos pegar aqui um nicho muito concorrido. Desentupidora barata em SP. O nicho de desentupidura é muito concorrido. As palavras-chave são dificílimas. Você pode notar que aqui a desentupidora em São Paulo, essa aqui, desentupidora barata em SP, ela já começa tendo a URL, né? O domínio dela já com uma palavra-chave muito forte, né? O Google ele leva bastante em consideração, mas não é o único fator que determina. Vamos entrar no site aqui. Vamos dar uma olhada no page title e no meta description. Você pode ver aqui que eu uso um plugin que chama Detailed SEO Extension. Isso aqui me facilita muito, porque aí eu não preciso entrar no código fonte, né? Ver fonte da página, inspecionar, coisa assim, eu já vejo direto aqui o que me interessa, que é o SEO page, né? Aqui, ó, o title tá, o page title tá como desentupidora em São Paulo, a mais barata de SP. Tá vendo? Aqui tá sendo direto. Ele tá querendo ranquear mesmo com essa palavra, desentupidora barata em SP. Então ele já colocou os elementos da palavra-chave aqui. O meta description também, ó, desentupidora mais barata em São Paulo, SP. Você vê que ele usa até a palavra inteira, né? Não só abreviado, SP como São Paulo também é escrito. Provavelmente está ranqueando também com essa palavra aqui. Aí depois uma barra atendimento 24 horas, soluções entre primeiro esgoto, pia, vaso sanitário e hidrojateamento. Aqui ele cortou. Provavelmente passou da quantidade de caracteres, por isso que está cortando. Mas nada que atrapalhe. Está dentro da margem de 43 caracteres, está informando o que precisa ser informado, tá tudo bem. Então aqui, ó, outro detalhe. O título principal, desentupidora barata SP. Você vê que ele já inicia o primeiro título, que é o principal, né, o H1, com a palavra-chave. Isso é muito importante. Para o uso do SEO homepage, isso é primordial. Usar a palavra-chave no H1 e também no H2, mas o H2 você pode misturar com outras palavras, você pode usar também sinônimos, tá? O ideal é sempre usar a palavra-chave, né, que você quer ranquear. E sempre pensando uma palavra-chave por página. Você quer ranquear em desentupidora barata SP, você tem que usar ela em vários locais. Você vai conseguir ranquear com outras palavras também, mas você tem que ter foco, tá? Então tá aqui, ó, o H1 ele usa desentupidora barata em SP, tem um monte de H4, H2, ó, o primeiro subtítulo, diferença dos nossos serviços de atendimento, não está sendo direto, poderia colocar aqui, diferença do nosso sistema de serviço de atendimento em desentupidora barata em SP, pode botar alguma coisa aqui, dá para melhorar, certo? Mas eles já estão dominando, né, eles estão em primeiro lugar, mas sempre dá para melhorar. Ó, outro título H2 aqui, área de atendimento desentupidora mais barata SP, que ele usou, né, desentupidora mais barata SP, rapidez no atendimento da nossa desentupidora, né? Ele está sempre repetindo a palavra, né, para mostrar para o Google que estão falando de desentupidora, né, está dominando o assunto. O primeiro parágrafo de desentupidora especializada na qualidade, está falando de desentupidora. Tem os cards aqui, com as informações, né, dos serviços, interessante. Clicando aqui, cada um vai para uma página diferente, né, é isso mesmo, todos os links funcionando. Indo para páginas com outras palavras-chave, né, desentupimento de esgoto, a página desentupimento de cano e hidrojateamento. E eles estão seguindo, né, a URL do jeito como tem que ser, né, o canônico. O canônico é muito importante. Isso aí mostra para o Google que tem organização. O site tem organização e está bem definido a sua organização, né, os seus parâmetros. Então tá aqui, desentupimento de esgoto, está usando no page title e está usando no meta description. Nota, né, sempre repetindo a palavra-chave nesses campos. E aqui usando um sinônimo, né, em vez de desentupimento, usando desbloqueio de esgoto. Uma estratégia muito boa para ser usada. A primeira frase aqui, primeiro parágrafo também usando. Desafio do desentupimento de esgoto, a necessidade e aqui informações. Revolução tecnológica transformando o setor de desentupimento, repetindo, né, a palavra, repetindo aqui também desentupimento, botando o conteúdo que você nota que isso aqui não é feito por inteligência artificial. Pode ter sido criado muitos textos por inteligência artificial, mas foi modificado por humano, né? Foi humanizado, né? Talvez um aplicativo ou a própria pessoa que usa, que conhece, né, como é que funciona os parâmetros do Google e foi lá e redigitou, né? Que é uma estratégia que a gente sempre indica. Usa a inteligência artificial como um assistente, não como o definitivo. Vai lá, peça, me faz um artigo de desentupimento de esgoto. Aí ele faz o artigo, você pega tudo, dá um Ctrl+C, Ctrl+V. Isso não é bom. Isso não é bom. Aí vem pra gente, né, que nós fazemos backlinks, fala, faz backlink pra esse artigo aqui, eu quero os mais fortes. A gente faz os mais fortes, a pessoa investe um bom dinheiro nisso. A autoridade dos backlinks é passada, mas o artigo não ranqueia como tem que ranquear. Ele ranqueia pouco, ele não tem um desempenho bom. E isso acontece por causa dessas práticas. A pessoa não usa a humanização. Ela pega o artigo total da inteligência artificial e joga aqui. E o Google já está bem evoluído, ele já identifica isso facilmente, né? Os robôs já conseguem identificar isso muito fácil. Então você pode ver aqui, né? Esse artigo, essa página está bem feita, essa aqui. Aqui tem a imagem, tem link com a palavra-chave, hidrojateamento,
Esse link tá indo para onde? Externo, externo, é interno. Vamos ver se tem algum externo. Interessante ter um externo também, ó, tem um externo aqui, ó, para a BNT. Isso mostra a confiança, né, e o trabalho que eles oferecem, né? Você passa confiança para o seu cliente, você fornecendo um link de uma Associação Brasileira de Nomas aqui, para que averigua, né, e verifica o seu trabalho ou o serviço foi prestado, né? Isso é muito bacana. Adicionou um vídeo aqui no YouTube falando sobre desentupimento de cano, que é relacionado, tá certo. Ah, vamos ver um detalhe aqui também na imagem, que tá, se eles estão usando... Aqui eu sou obrigado a inspecionar, né? Aqui, ó. Tá usando a tag out certinho, desbloqueio de encanamento. Desbloqueio de encanamento aqui na tag out, isso mesmo. Esse aqui também é uma prática muito boa. Pega uma imagem exclusiva, né? Você pode comprar, você pode conseguir no gratuito com os direitos e tal, não tem problema. Mas você tem que configurar, tem que ter a palavra-chave aqui no meio, ou um sinônimo, alguma coisa relacionada, tá? Essa aqui é também um parâmetro usado para SEO, né? Para você tirar vantagem do ranqueamento. Então é isso, pessoal. Você pode ver que não é muito difícil. São alguns campos, algumas regras que você tem que seguir. Se você colocar isso na cabeça, você vai treinar a fazer dessa forma. Tudo que você for criar no seu site vai ranquear. Mas o mais importante de tudo, que eu não falei até agora, que eu só vou comentar agora, você fazer um estudo da palavra-chave. Você tem que entender que tem palavras que são muito difíceis de competir. Elas têm uma disputa muito grande. Então, no início é sempre importante usar cauda longa, uma palavra-chave de cauda longa para ir ranqueando, né, gradativamente. Então, usa page title, usa meta description, usa o H1 com a palavra-chave, né, usa o conteúdo, muito importante, você fazer o conteúdo bem rico em informação, muito conteúdo, tá? Cada vez mais, você precisa ter conteúdo no site para poder passar aos seus concorrentes. Então, o Google, um dos parâmetros que ele usa é o conteúdo. Se você tem um conteúdo único e bem definido, usando as estruturas de SEO, page bem certinhas, você vai conseguir mais um passo e adiante do ranqueamento. E também o H2, também, né, que a gente falou, os links internos, links externos, as imagens. E na parte do conteúdo, os parágrafos têm que ser curtos, tá? Não pode ser muito longo. Fazer um texto muito longo em um parágrafo só não é legal. O ideal é fazer um parágrafo curto, né, dividir aquele texto longo em diversos parágrafos curtos. E tem que entender o seguinte, quanto mais antigo o site é, melhor ele ranqueia, tá? É um fator muito relevante a idade do site. E lógico, a autoridade que ele veio ganhando nesse tempo, né, que ele esteve ativo. Então, se você tem um site novo, você vai ter que investir mais em backlinks, porque os backlinks passam mais autoridade, né, para o site. Então, se você tem pelo menos o básico da estrutura de SEO, os backlinks já vão ajudar bastante. E como eu trabalho com criação de backlinks diretamente, né, com SEO page, eu garanto para vocês que dá resultado. Você tem uma estrutura pelo menos básica no seu site, no seu artigo, nas suas páginas, categorias, eles vão ajudar nesse ranqueamento, ajuda bastante. Então é isso, vamos ficando por aqui. Se você gostou, dá um like, segue a gente, curte o vídeo, tá bom? E semana que vem a gente vai fazer novos vídeos de dicas para você poder ranquear o seu site, melhorar nesse processo. Então vamos ficando por aqui. Até mais. Valeu!